Ué, dá 7. Não tem ninguém ainda. 28, 7, 27. Aqui. Mário Pinaforte. Boa noite, prezado amigo Mário, tudo bem? Tá me ouvindo bem, Mário? Mário, você está me ouvindo bem? Tá me escutando, Mário? Inês, está me ouvindo, Inês? Está ouvindo bem? Prezados irmãos, boa noite. Neste momento vamos elevar os nossos pensamentos. Primeiro, agradecer ao Senhor do Universo pela nossa presença nesta data, gozando saúde e com a responsabilidade de trabalhar na vinha de Jesus, distribuindo as suas lições maravilhosas desta doutrina espírita pela qual nós trabalhamos. Deus, Pai de infinita bondade, elevemos nossos pensamentos para rogar a Ti, Senhor, as Tuas bênçãos sobre os nossos irmãos presentes a este trabalho, e Te rogo também as Tuas bênçãos sobre todas as criaturas que nesse momento se encontram nos lares, nos hospitais, em todo recanto deste mundo, num leito de dor, de sofrimento. Derrama sobre ele o Teu bálsamo consolador, a medicação salutar, em prol de cada um, conforme a sua necessidade e também a Tua vontade, Pai amantíssimo. Que assim seja. Neste momento, vamos dar início ao nosso trabalho, como já foi dito, mediunidade gratuita, que está contido no livro
o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes dessa leitura do livro, eu vou buscar um texto que foi encontrado por minha pessoa no meu primeiro livro que eu estudei, que é a Bíblia Sagrada, em Atos, item 14, a respeito do discurso de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 discípulos e, erguendo a voz, advertiu-os neste termo: varões, judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens, que eram discípulos, não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Prezados irmãos, na leitura do livro O Evangelho, com tema mediunidade gratuita, os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de seres intérpretes dos Espíritos, para a instrução dos homens, para lhe mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhe vender palavras que não lhe pertencem, a eles médiuns, visto que não são frutos de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição do que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não construi privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Para continuar o nosso trabalho, vamos ler no livro A Vida na Visão do Espiritismo. Médiuns enganadores. Cuidado com as chamadas consultas espirituais, adivinhações, previsões de futuro, leitura de sorte,
interpretações de sonhos e qualquer outro tipo de assessoria esotérica. Tem muita gente inescrupulosa que se vale da ingenuidade das pessoas, da insegurança afetiva. Eles falam coisas boas que as pessoas querem ouvir e cobram por isso, ou falam coisas que aterrorizam e pedem dinheiro para dar um jeito nelas. São supostos médiuns, oferecendo seus préstimos em troca de dinheiro. Vários, inclusive, se dizem espíritas, mas não são. O verdadeiro espírita é aquele que busca o bem, o conhecimento, a caridade e a reforma íntima. O Espiritismo diz claramente que não se pode cobrar pela mediunidade, que ela deve ser usada para o bem da humanidade e nunca como fonte de receita. Esses enganadores até podem ter a mediunidade desenvolvida, mas é preciso atentar para 2 pontos importantes. A mediunidade não é uma característica exclusiva dos espíritas, tampouco de pessoas de elevado grau moral. Qualquer um pode ser médium. Não há mérito nisso, é apenas um recurso a mais que alguns de nós desenvolvemos e que deveria sempre ser usado para o bem de todos. Quem utiliza mal a mediunidade responderá por esse mau uso. Nem todos os espíritos já estão em elevado grau de desenvolvimento moral e intelectual. Lembremos que os espíritos somos nós mesmos, apenas sem o corpo. Portanto, um encarnado mal intencionado, mal informado, rude, ganancioso, debochado, golpista, violento ou embusteiro, continua exatamente igual ao desencarnar. Só que agora é um espírito com essas características. São espíritos como esse que se prestam a trabalhar com médiuns igualmente atrasados moralmente e ignorantes. Com frequência, falam do que não sabem, ou falam uma ou outra coisa que conseguem saber. E, com isso, obtêm certas credibilidade para continuar a agir, enganar, instigar conflitos e pregar seus inconfessáveis interesses. Portanto, sim, esses leitores de sorte podem ser médium e podem, de fato, estar em contato com o espírito. Mas como evitar ser enganado? Muito simples. Não recorra a esses profissionais do engodo e sempre, em qualquer manifestação mediúnica, mesmo em lugares de ótima reputação, e por meio de médios corretos, vale estar atento à qualidade da comunicação. Espíritos elevados nunca orientam para o mal, nem fazem recomendações estapafúrdias, ou pedem dinheiro e presente. Espíritos elevados têm linguagem simples e, ao mesmo tempo, de conteúdo profundo. Eles pregam o bem e aconselham a paz, a reconciliação, o estudo, o perdão e o amor. Espíritos evoluídos
não estão à disposição de leitores de sorte. Tem mais o que fazer do que se ocupar com vulgaridade e banalidade. Então, prezados irmãos, nos dias atuais, infelizmente, pela falta de conhecimento, há determinados médiuns que ainda usam esse engodo, se tornando um profissional da mediunidade, até para prejudicar outras criaturas. São eles mentores de espíritos ignorantes, né, para utilizar-se dessas mesmas criaturas espirituais com o fim de trabalhar em prol do mal para prejudicar A mais B. Por quê? Na nossa sociedade, no nosso meio humano, existem criaturas no corpo físico também, com essa mesma condição. São espíritos encarnados inferiores, distanciados da realidade da vida, e por questão de inveja, por mal querer, por intriga, por ganância, busca esse tipo de médium a fim de buscar junto a eles essa triste situação que está enganando a ambos, tanto ao médium quanto à própria pessoa que busca esses meios. Então, prezados irmãos, dando continuação ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam? Quem conhece as condições em que os bons espíritos se comunicam? A repulsão que sentem por tudo o que é de interesse egoístico e sabe quão pouca coisa se faz miste para que eles se afastem. Jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça e os convoque a tanto possessão. O simples bom senso repele semelhante ideia. Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos, os que nos são caros? É fora de dúvida que se pode assim obter manifestações, mas quem lhe poderia garantir a sinceridade? Os espíritos levianos, mentirosos, brincalhões e toda a carteza dos espíritos inferiores, nada escrupuloso, sempre acorre pronto a responder ao que lhe pergunte, sem se preocuparem com a verdade. Quem, pois, deseja comunicações sérias deve, antes de tudo, pedi-las seriamente e, em seguida, inteirar-se da natureza, das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se granjear a benevolência dos bons espíritos é a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material. A par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade,
A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com os ledores da boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugídia e mutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absoluta, incerta, de receita de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Com esse estudo aqui, nós vamos lembrar, fazer um tema de um livro, que hoje me foge o título do livro, que diz o seguinte: um determinado senhor, casado, com 3 filhos, que precisava do seu sustento, do seu pão de cada dia. Médium, consciente da missão, frequentava um centro espírita dentro do princípio da codificação, porém, pelo seu trabalho mediúnico, que recebia os bons espíritos, que fazia um bom trabalho mediúnico, frequentava todas as reuniões mediúnicas dentro daquele mês, por semana, como nós fazemos aqui uma vez na semana, quando estamos trabalhando de sentido. Mas o médium ficou bastante conhecido, trabalhava num comércio que apenas ganhava, na época, um salário pequeno, como salário mínimo. De início estava satisfeito, porque tinha um trabalho, tinha um emprego. Mas pelos trabalhos que ele fazia na mediunidade, começou a ouvir de pessoas sem a base fundamental da doutrina espírita. Começou a colocar na mente daquele médium que ele devia trabalhar muito mais no campo da mediunidade. Vamos dizer assim, trabalhar por produção da mediunidade. Então aquele médium não apenas ia para o centro naquele dia ideal da reunião pública, tinha uma reunião semanalmente naquela casa espírita, mas se dedicou, através de aconselhamento de outrem, para participar também de outros centros, e assim convidado também para outros mais. Então, aquela criatura trabalhava exclusivamente na mediunidade. O tempo foi passando e ele foi se desgastando, começou a faltar do emprego, até que foi demitido do emprego. E aquelas pessoas que, através dos conselhos de que ele devia se propor mais efetivamente no campo da mediunidade, atendendo a um sem número de criaturas durante toda a semana, nem sequer o domingo ele tinha direito a ter uma folga. E assim, essas criaturas se fizeram questão de dizer para ele
que daria um bom salário. Aquelas criaturas colocaram na mente dele, se ele atendesse com um tempo mais extenso no campo da mediunidade, ele receberia alguns valores que ia cobrir ou seria maior do que aquilo que ele recebia no seu trabalho normal, como um homem de bem, como um profissional. E o resultado, pelo cansaço do trabalho mediúnico, que tem que se ter o respeito, porque existe dois caminhos, ou seja, o trabalho do médium que está concentrado no bom trabalho, ele apenas tem aquele dia da reunião mediúnica para aquele atendimento, vai precisar também de repouso, porque a despesa de energia do médium é uma despesa, eu falo, é uma coisa que também traz o cansaço quando não trabalhado de forma útil. E aquele médium foi adoecendo, foi deixando de participar das reuniões mediúnicas. Não tinha mais como, pelo cansaço de trabalhar, de atender as criaturas. Então, aquelas mesmas criaturas começaram a conversar com ele. Olha, você não está atendendo mais as pessoas, está relaxando o seu trabalho. Da mesma forma, nós vamos relaxar o seu salário. E com isso, o médium não dispunha mais de amigos, de trabalho e do dinheiro para levar seu pão de cada dia para o lar. Daí, outras coisas vieram. A esposa, passando pelo desgaste do casamento, pela falta do pão de cada dia, pela condição do próprio médium não ser mais aquele homem, né, que levaria alegria para o lar, também se separou do médium. E ficou aquela criatura no mundo das incertezas. Então, esse é o resultado de muitas criaturas que terá que resgatar seus débitos pelos seus atos mal trabalhados, né? Bom, a par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva não menos importante, que entende com a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão. Não só porque se desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos leitores de boa sorte, como já disse, como também porque um obstáculo a isso se opõe, é que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugídia, imutável, com cuja perenidade, pois ninguém pode contar, constituiria, portanto, para o explorador uma fonte absolutamente incerta de receita, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representam uma propriedade da qual naturalmente lícito é ao seu possuidor tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nenhum talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão.
ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando este, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém a mediunidade é, consequentemente, dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. Foi o que aconteceu com o médium. Ele já não recebia os bons espíritos e quem dava assistência a ele eram os espíritos inferiores e enganadores. Assim, aquele médium foi perdendo a sua qualificação no campo da mediunidade. Portanto, prezados irmãos, nós trazemos esse tema para ajudar, para orientar, de que mesmo as pessoas que se dizem espíritas, quando têm a oportunidade de buscar a ajuda dos espíritos, saber como vai tratar o assunto, quando o assunto se faz necessário para que a ajuda venha, a boa ajuda, através dos nossos irmãos trabalhadores da boa vontade, que traz a luz do conhecimento, do amor e da educação dentro daquilo que o Espiritismo nos ensina. É tratar de assunto sério, com amor e com experiência, e não trazer assunto que não pertença ao receituário, se houver no centro, mas trazer o assunto com responsabilidade, com amor, com dedicação. Norma Alves está me dizendo aqui, dá de graça o que de graça recebeste. Exatamente, Norma. Porque o médium não é um profissional. Ele trabalha por amor, por sentimento amoroso aos bons espíritos, com essa ligação à humanidade terrena, mas com responsabilidade, com amor, com dedicação à causa, conforme a orientação da doutrina espírita. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo decreto a que lançou essa exploração, elevou a mediunidade à categoria de missão. Veja-se, isso está também tratado no livro dos Médiuns, na segunda parte, capítulo 28, e também no livro O Céu e o Inferno, parte 1, capítulo 11. A mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requeira essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora.
o médico dá o fruto de seus estudos. É um profissional. É um profissional. Mas quando o médium, embora muitas vezes no hospital, por exemplo, ele está fazendo uma cirurgia naquele momento, na condição de um profissional da medicina, mas nem por isso os bons espíritos de luz deixam de dar assistência a ele. Então, é um ajudando o outro, um trabalhando dentro de uma sinceridade, com a responsabilidade de trabalhar, retirar aquele mal, trazendo a cura, né? E como o doente, né, também tem a simpatia, os laços simpáticos através da espiritualidade, que muitas vezes atende pedido de seus familiares para ajudar aquela criatura doente, e a espiritualidade vem até aquele ambiente e vai trabalhar junto ao médico, levando o conforto necessário para aquela criatura vir exatamente sair daquela situação de doente. Mas o médico em si não é o profissional agora que nós vamos falar. Ele é o médico que fez a cirurgia lá no hospital, ele tem o seu salário como profissional, né? Mas na condição de médium, ele vai à casa espírita, ele vai estudar o espiritismo, ele vai fazer as suas palestras, ele vai trabalhar nas reuniões mediúnicas, atendendo a toda a orientação devida de acordo com a doutrina espírita, dando de graça o que de graça recebeu na casa espírita. Esse é o trabalho do médico. A casa espírita não vai pagar salário ao profissional médico. O médico no hospital, o médico vai trabalhar por amor a Jesus na casa espírita. E assim sucessivamente. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam do que esperam fazer dele uma escada por onde subam. Então, prezados irmãos, nós queremos dizer para vocês que a mediunidade é uma questão santa, o santo, como nós devemos. É uma coisa de muita responsabilidade. Sabemos atualmente que no passado a mediunidade estava espalhada por toda parte no mundo. Inclusive, como eu trouxe à tona a nossa Bíblia Sagrada, que eu gostaria muito de ver aqueles que se dizem espírita, os trabalhadores espírita, conhecer esse livro, a Bíblia Sagrada,
com mais preferência, buscando nele ensinamento próprio para nossa conduta espírita. A mediunidade é um assunto constante na Bíblia Sagrada. Foi por isso, prezados irmãos, e eu dou graças a Deus pelo momento que passei, sem querer desmerecer nenhum dos templos religiosos, porque a mediunidade está em toda parte, não só no espiritismo. Eu conheci criaturas que toda a família era evangélico, mas me deparei um dia que eu tinha liberdade de entrar naquela residência, né, morava, era quase vizinho, passava apenas 2 ou 3 casas para a casa dessa família. E certa manhã, ao adentrar na casa, estava lá o chefe da casa, o homem da casa, o pai, o avô. Era ele que estava, que tinha incorporado um espírito e que chegou a ter pequeno diálogo comigo. Eu era menino ainda. Foi ali que eu conheci o primeiro efeito do não do espiritismo, mas da mediunidade. Enquanto isso, o resto da família se encontrava numa parte mais do interior da casa, na cozinha, estava lá todos reunidos fazendo prece. E aquele homem idoso estava apenas sentado numa cadeira e fazendo o seu trabalho mediúnico, que é coisa da natureza. Embora eu não tivesse um entendimento, e senti vontade de querer também ser evangélico. E hoje eu me considero evangélico, porque eu leio o Evangelho. E fui até à frente de uma Assembleia de Deus. Não estou querendo diminuir aquela religião de forma nenhuma. Agradeço a Deus. E já fiz palestra dentro de uma igreja evangélica. Por incrível que pareça. Fui convidado, estive lá, o espírita, e usei a Bíblia Sagrada. E recebi tanto aperto de mão e abraço por conta daquilo que eu levei para lá. E falei de mediunidade a respeito de Pedro, que também era médium. Tentei levantar a mão na Assembleia. E foi nesse instante que eu elevava a mão para o alto, dizendo que queria ser evangélico, e de repente veio na minha mente, eu, um jovem, ainda inexperiente, primeiro compre a Bíblia Sagrada e estude. Isso foi um relâmpago na minha cabeça na hora. E eu baixei as mãos e no dia seguinte parti para Recife, a fim de comprar esse livro. E estudei toda a Bíblia Sagrada. E tenho ela hoje, está aqui na minha presença. Este livro aqui. Desde os anos 63, ela está em minha mão. Estudo sempre. E a mediunidade, prezados irmãos, é um ponto ideal em todo o conteúdo da Bíblia Sagrada. E assim nós também aprendemos o que é reencarnação, que consta também na Bíblia Sagrada, embora com outro número de ressurreição. Seria, é o nosso conselho, prezados irmãos, aqueles que se dizem espírita, já que têm lido constantemente a codificação, que deve continuar sempre lendo, sempre se adiantando, sempre buscando mais, mas é um livro muito importante, a Bíblia Sagrada, porque nós vamos ter uma base fundamental
até para um diálogo amistoso junto aos nossos irmãos católicos, evangélicos e outros, né? Porque quando na condição de espírita, quando num diálogo amistoso com os demais irmãos de outra religião, nós devemos estar preparados também, colocando na nossa mente tudo que está contido neste livro, a Bíblia Sagrada. E assim, com certeza absoluta, nós vamos ganhar mais amizade, mais compreensão, mais respeito, sem danificar, sem ser contra as religiões de outros, saber estar unido como ser humano, como filho de Deus, porque todos nós somos irmãos dos outros. Respeito à religião católica, respeito à religião das igrejas evangélicas, respeito mesmo com aqueles que estão distanciados desta realidade, mas que são filhos de Deus. E como nós já fomos muito mais ignorantes no passado, e ora nós já conquistamos, através da nossa vontade, do desejo de compreender melhor a Deus, adentramos na casa espírita, e ela vem trazer a base fundamental, que será a base de continuidade dos nossos esforços, do nosso conhecimento, para a utilidade do amor, da compreensão e da paz espiritual em cada um de nós, usando a nossa sinceridade, usando a nossa vontade, aprendendo a amar a todos aqueles que, embora esteja distante dessa nossa realidade, mas temos hoje a convicção de que eles também futuramente aprenderão essas mesmas lições que ora nós estamos saciando a nossa sede do conhecimento. Prezados irmãos, é preciso vontade, é preciso amor, dedicação à causa espírita, estudando sempre, conhecendo melhor essa obra divina trazida à terra pelo trabalho de um homem sincero, que anteriormente ele chegou a participar da Igreja Católica, sendo um instrumento de alto nível, mas que na época rejeitava dar o perdão àqueles que pagavam aquele trabalho de ouvir as criaturas, né? Pelos seus erros, pelo mal que praticou a outrem, e achando que, se ajoelhando diante de um padre, poderia pedir a ele o perdão, e esse perdão vir para ele, né? Então, como esse sacerdote, que tinha um alto conhecimento, que seu nome era João Huss, não aceitou dar continuidade a esse tipo de trabalho da igreja, e foi exatamente, se tornou um prisioneiro dentro da própria igreja, e junto a outros padres que se uniam dentro do mesmo pensamento, levado à fogueira. João Huss. E quem foi depois João Huss, prezados irmãos? O nosso querido Allan Kardec voltou para o mundo espiritual
aprendeu muito mais no tempo devido, e o próprio Cristo, Jesus, o nosso mestre amado, selecionou aquele homem na condição de cientista, grande professor, para reencarnar junto a outros membros que foi prometido pelo próprio Cristo a trazer à Terra o Consolador, o Espírito de verdade, que chegou até nós. E damos graças ao Senhor do Universo, o nosso Pai, Criador de todas as coisas, por essa bondade infinita, prezados irmãos, desses novos conhecimentos, para que a humanidade, através dessa aprendizagem, possa crescer cada vez mais, espiritualmente falando, com a finalidade de se tornar cada vez mais irmãos, né, em Jesus, nosso Mestre amado, como Filho de Deus. Através dessas oportunidades, dessa aprendizagem, sair da nossa pequenez espiritual, avançando cada vez mais em busca do conhecimento, porque só o conhecimento é que nos eleva, e também o conhecimento e o nosso trabalho, o nosso desenvolvimento de amor a nós mesmos e a outrem, através dessa aprendizagem. Julgar com consciência, mas o papel, amar a todos, na condição de filho de Deus. Amar o próximo como a mim mesmo. Amar mesmo aqueles que nos fazem mal. Amar aos nossos inimigos, porque eles também são um instrumento de Deus, que hoje são alunos na categoria de menores, aprendendo as primeiras letras, como eu fui no passado, né? Para que, através desse trabalho, dessa vontade, desse amor, eles possam progredir também, até um dia se encontrar caminhando nas veredas de Jesus, pregando o amor, dando de graça o que de graça recebeu, na condição de médium, de servidor de Jesus, através da espiritualidade amiga, os trabalhadores da boa vontade, trazendo à Terra também os seus ensinamentos, procurando ajudar através do campo mediúnico, através das energias benfeitoras, ajudando aquele necessitado que começa a abrir a porta do seu coração para uma aprendizagem onde irá crescer também como filho de Deus e ajudar a outrem também a crescerem dentro dessa proposta da doutrina espírita, através desse trabalho bondoso que é a mediunidade. Queridos irmãos, nós queremos nesse momento elevar os nossos pensamentos de agradecimento por mais essa aprendizagem. Eu sou apenas um estudante ainda muito pequenininho, mas eu tenho amor à causa e continuarei
estudando, trabalhando, até que um dia eu possa também, na condição de médium, ou trabalhando na doutrina espírita, trazer mensagens com muito mais facilidade da palavra. Eu bem conheço, vivenciando a minha sinceridade, que ainda estou distante de dizer: eu sou um expositor espírita. Eu sou apenas um estudioso por vontade de trabalhar. E tenho a certeza absoluta que um dia me formarei dentro desses princípios. A todos recebo o meu abraço fraterno e também de todos que fazem a Associação Espírita Caminho da Luz. Né? E que Deus, nosso Pai de infinita bondade, abençoe a todos, que o fortaleça, que o ampare. Deus é conosco, hoje e sempre, que assim seja. Muita paz, bom sono e bons sonhos. Até breve.